Graças a Deus. Bom, boa noite, pessoal, graça e paz. Mais um café com o pastor Manuel de Matos. E fica por aí, porque hoje o meu convidado é um cara assim, intelectual. O cara é polido em tudo que fala. Eu particularmente aprendo muito com ele. É um grande homem de Deus, é um amigo querido do meu dia a dia. E daqui a pouco vou ter o prazer de bater um papo com ele aqui. E certamente vai enriquecer muito e muito a sua vida com palavras de conhecimento, tá bom? Fica atento aí, pega o link, mande aí para pelo menos 10 amigos, pelo menos 10, e convide eles para estar conosco neste programa de hoje, tá bom? Hoje é segunda-feira, pessoal, tá certo? Eu tô meio perdido. Hoje é quinta? Eu estou perdido mesmo, vocês estão vendo só que programa mais. Bom, vamos lá, boa noite, Matheus Pereira. Boa noite, pastor, paz do Senhor, gente. Matheus ensaiou a música hoje? Isso aí. Com o pessoal de casa não aguenta mais o Matheus cantar música errada. Essa quarentena. Eu já conto logo aqui no ar. Essa quarentena. Ah não, hoje a esposa do Matheus veio, então ela está ensinando para ele. Eu não sei se a dona Beatriz quer cantar junto com ele hoje. Ela quer cantar, quer não? É porque a câmera não pega ela ali, né? Tá junto com a Antonella. E o nosso, eu vejo você pisando em neves, cara. Amém, eu recebo. Tiago dos teclados. Graça e paz, queridos. Quem está vivo diz amém aí. Tudo dá bem, glória. Tiago? Você está bem? Bem, família graças a está Deus. bem? Está Os bem, graças filhos? a Deus. Os filhos. Os filhos? Os filhos. Tá bem? O casalzinho? Estão vindo. Tá bem. Tá tudo bem de saúde? Tudo bem, graças a Deus. Chegou bem aqui hoje? Cheguei. Amém. Gente, que o Senhor abençoe poderosamente a sua casa. Brincadeiras à parte, mas que o Espírito Santo entre na sua casa hoje, traga muita paz. Nesse tempo de tanta dor, nesse tempo de tanta angústia, o meu desejo é que Deus leve alegria ao seu coração. E acima dessa alegria, que não seja uma alegria normal, mas uma alegria vinda do Espírito Santo. Que essa alegria possa invadir a sua casa, onde você está agora, o seu carro, o seu trabalho, onde quer que você esteja. Que a presença do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, tá bom? Esse é mais um café, e nós vamos ouvir agora uma canção. Mateus vai estar adorando ao Senhor, e logo após, sem perca de tempo, nós vamos chamar esse amigo para cá, para batermos um papo. Fica atento, fica ligado, vamos adorar a Deus agora em nome de Jesus. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Rei meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça.
Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tu é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Mas a vitória vem, mesmo que pareça que é o meu fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glórias a Deus. Oremos. Pai querido, como é bom lembrar, Senhor, da tua fidelidade. Como é bom saber que tu és fiel. Tu és fiel mesmo quando nós somos infiéis. Tu permaneces fiel à tua palavra, Senhor, e a todas as suas promessas. Obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado pela vida das pessoas que estão nos assistindo agora e vivendo esse momento conosco. Que de verdade a tua presença, o teu Espírito, os lembre nesta noite, Senhor, de que a tua fidelidade continua de pé e que o Senhor tem cuidado de nós e nada teremos falta. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Amém, Jesus. Sem perder tempo,
Quero chamar para cá com muita alegria, de verdade, ele é um grande homem de Deus, um homem muito inteligente, e eu tenho a alegria de receber o pastor César Carvalho. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida dele, pessoal. Cadê o pessoal aqui, gente? Vamos! Ó, aqui, ó. Ê, mistério! Glória a Deus. Opa, pastor César, meu amigo, boa noite. Boa noite, é uma alegria para mim estar aqui com vocês, nesse programa que está se tornando líder de audiência. Que é isso, Jesus? Aleluia! Eu recebo, hein? E que de verdade seja uma noite agradável, abençoada para os nossos queridos irmãos que estão assistindo. Amém. Pastor César é pastor da Comunidade Cristã Novo Dia, em Jacarepaguá. Tem uma longa estrada de pastoreio. Pastor César, você podia falar um pouquinho sobre esse pastoreio? Quanto tempo você está pastoreando? Como que foi esse desafio de se tornar pastor? Porque eu sei que você era um executivo de uma empresa e deixou tudo praticamente para poder se tornar pastor. Foi muito difícil essa transição? Você se arrepende em algum momento? Como foi para você esse tempo? Vamos lá. Eu fiz agora em janeiro passado 30 anos de ordenação ministerial. Quase a minha idade. Vale mentira? Contar mentira aqui? Não, brincadeira. Mas assim, eu fiz 30 anos de ordenação pastoral, agora em janeiro último. E desde 2005 para cá, que é de tempo integral, dedicado exclusivamente à igreja a qual pastoreio. De fato, venho de uma carreira executiva, tenho formação na área de administração, com especialização em controladoria, e fiz uma carreira, mas que, de alguma forma, eu entendi que era um momento que eu precisava tomar uma decisão, porque eu estava numa situação dividida entre 3 polos importantes, não é? O meu trabalho, a minha carreira, o pastoreio, a igreja local, que na época estava em franco crescimento, e a minha família. Os meus filhos, por conta do meu trabalho, eu viajava o Brasil todo e não tinha tempo de qualidade para estar com os meus meninos. Então, se eu pensar naquilo que eu semeei e deixei como legado para os meus filhos quando deixei a carreira profissional, e entender que a minha vocação primeira e mais importante é a vocação ministerial, eu não me arrependo de nada. Agora, se você perguntar se eu tenho saudade daquela correria, daquela loucura empresarial, isso eu tenho um pouco de saudade, sim, porque me fazia muito bem, oxigenava o meu sangue muito bem. Mas eu quero até reafirmar aqui, dessa decisão eu não me arrependo absolutamente. Você fez mais ou menos como Eliseu, queimou os carros no fogo, né? Chamou o povo para a festa. Se deixasse um carrinho que fosse sobrando, eu acho que seria um problema. Agora, pastor César, eu imagino que nessa grande caminhada de pastoreio, 30 anos, você já viveu muitos desafios, muitos e muitos e muitos, talvez alguns até piores, eu digo em questões pessoais, do que hoje. Mas penso que nada comparado a este momento em que o Brasil, na verdade o Brasil não, o mundo está vivendo essa globalização chamada pandemia. Como tem sido para você, como pastor local, como pai de família e como esposo, quais têm sido, pastor, os seus maiores desafios nesse tempo? Não estou falando da pandemia, mas o que a pandemia está causando. Qual é o seu maior desafio? Quais são os maiores desafios hoje? Como igreja, né, eu posso dizer que talvez o maior desafio para nós seja estabilizar o processo relacional da igreja no meio de um momento em que a gente está distanciado. Sim. Talvez o bem mais importante e que vai dar sustentação à igreja desse tempo seja exatamente aquilo para a qual a igreja foi chamada, para ser família. Então, usando as redes sociais, usando os recursos da rede social, usando a internet com certa qualidade e fazendo com que as pessoas se sintam amadas, atendidas, confortadas, estando com os que estão, de alguma maneira, né, sofrendo com eles, os que estão abatidos pela enfermidade, e celebrando as vitórias das curas e também aqueles que não foram atingidos pelo coronavírus. Então,
A gente cuida de estar aperfeiçoando. Eu creio que uma das coisas mais importantes, Manuel, desse tempo é a convicção que tenho no coração de que a igreja precisa se perceber como família. São esses laços fundamentais e não o consumo de elementos de fé, como o que estava acontecendo, Sim. é que vão fazer diferença no final. A fé meio que como um produto. Né? A fé como um produto. As pessoas muitas vezes estavam vindo para os cultos para consumir a pregação, Sim. a música, o trabalho, o ministério A, B ou C. Mas hoje as pessoas estão percebendo que o que faz falta é exatamente esse ambiente de família, esse ambiente onde nós somos, da maneira que somos, estamos ali e somos família. Isso é que eu acho que vai consolidar a igreja e o novo momento nesse novo normal que está surgindo a partir desta pandemia. Nós fomos entrados nessa pandemia, ninguém escolheu entrar nela, nós fomos conduzidos para esse momento. Sair dela, e a maneira com que vamos sair, é que vai elaborar para nós o que nós aprendemos ou não. É como se fosse uma escola. Sim. A gente pode passar muito bem por essa prova, ou pode levar bomba nessa prova. Vai depender das escolhas que a gente for fazendo. Dentro dessa perspectiva de igreja, por enquanto, você acha que Deus nos levou de volta ao Gênesis? Quando eu digo Gênesis, eu não estou falando de Adão e Eva, eu estou falando do Gênesis a partir de Jesus, da igreja primitiva, aquela coisa mais caseira, aquela coisa mais relacional, está mais perto. Eu digo em relação até ao pai que talvez não tinha tanto tempo para o filho, não tinha tanto tempo para a esposa, a mulher que não tinha tanto tempo para os filhos ou para o marido. Você acha que Deus, de alguma forma, está... eu vou usar uma palavra que talvez seja um pouco estranha, mas quero usá-la nesse momento, que é, Deus está se aproveitando deste momento para usar isso como um canal de bênção nas nossas vidas. Você acha que é possível essa Gênesis estar acontecendo? É uma espécie de oportunização de Deus. Sim, sim. A gente está vivendo um momento muito significativo e singular para a gente rever princípios pelos quais estavam sendo elaboradas a nossa construção daquilo que a gente entende como igreja. Sim. As igrejas estavam se transformando em corporações, estavam deixando de ser corpo. Elas estavam se transformando em empresas, mas deixando de ser um lugar de acolhimento das famílias. E eu acho que essa parada, essa radical parada, esse quase cavalo de pau que a gente precisou dar, em termos de quem dirige sabe o que eu estou falando, essa freada brusca, ela pode de verdade fazer com que a gente reveja alguns fundamentos da igreja. Porque o que acontece, Manuel, é que isso foi mudando com a história, com o tempo. Sim. A igreja, por exemplo, vou dar um exemplo básico. A igreja da Idade Média, a igreja cristã da Idade Média, numa sociedade de camponeses, o pastor era aquele que ia até o pai, ou o pai da família vinha prestar conta da sua família, do ensino que dava, da condução da família no ambiente, nos princípios cristãos, dentro da estrutura da família. Uma responsabilidade coletiva. E uma responsabilidade do pai. Sim, sim. O pai precisava prestar conta ao pastor. Sim. Hoje, e já de alguns anos, as pessoas adentram os nossos templos para consumir os ministérios. Por exemplo, o pai e a mãe estavam terceirizando para a igreja o ensino bíblico de seus filhos. Então, a igreja precisa dar alguma coisa para as crianças? É lógico que sim. Mas quem é que dá um ensino da palavra de Deus, da relação com o Senhor? Precisa ser a família. Sim. E nós estávamos perdendo isso. Com essa mudança, ela vem paulatina, mas crescente, desde a Revolução Industrial. Porque a sociedade de camponeses muda para a cidade. E eles vão para as fábricas. Nas fábricas, eles trabalham 12, 14 horas por dia, não tem tempo de cuidar das crianças. É nesse contexto que surge a escola dominical.
É nesse contexto, para atender essas crianças que estão abandonadas, que a escola dominical surge. Aí a gente vai e cria um produto, escola dominical. Aí a sociedade vai se aprofundando nessas questões, mas não retorna, não olha para a vida familiar como sendo ela elementar para a construção de uma igreja sadia. Sim. Então nós vamos ver igrejas hoje muito bem elaboradas, mas construídas a partir de famílias destruídas. E isso é um problema, porque nós precisamos valorizar aquilo que de fato tem primazia. Você falou de Gênesis, Deus não criou a igreja primeiro que o homem nem a família. A família tem prioridade no que diz respeito à construção, porque o Gênesis não é um livro só de inícios, mas de princípios. Sim, sim, isso. Então, vem construindo ali, que se faz primeiro, Deus faz primeiro o ser humano, depois faz a família desse ser humano, e muito posteriormente depois vem toda a estrutura de igreja. A igreja vem muito tempo depois desse projeto de Deus. E o que estava acontecendo é que as famílias estavam perdendo espaço para a igreja, nesse sentido, igreja e institucionalidade, igreja institucional. E nesse sentido, eu creio que esse tempo recoloca a família no lugar ajustado. É a família, por exemplo, que precisa dar atendimento a seus filhos, orar para os seus filhos. É o pai que tem que orar pelo seu filho, é a mãe que tem que orar pelo seu filho, conviver ali. E é importante entender, meus irmãos, que essa é uma bênção e uma oportunidade riquíssima que a gente está tendo. Verdade. Não é um problema, porque voltar para aquilo que seja a base, a construção do que seja a sociedade olhada por Deus é construída a partir de famílias. Então, isso é uma oportunidade que Deus está nos dando de rever e diminuir até a nossa intensidade, que talvez estivesse numa direção equivocada. Ainda dentro dessa linha, pastor César, que você acabou de dizer sobre Deus nos dando oportunidade, eu percebo que ao longo da história, por exemplo, quando Jacó desce com os seus familiares para o Egito, 70 pessoas, eles permanecem no Egito por 430 anos aproximadamente. Aquele cativeiro foi um cativeiro não como castigo, porque ele vai com a família, permanece lá, então não foi um castigo, entre aspas, uma correção de Deus. Mas posterior a isso, nós percebemos que ao longo da história, Deus sempre que quis levar o povo ao centro da vontade dele, Deus permitiu algum tipo de cativeiro, algum tipo de opressão por parte do inimigo. Então nós percebemos isso sempre como um cuidado de Deus e não necessariamente um castigo ruim de Deus, baseado no que o próprio Provérbios diz, que Deus é um pai que castiga todo filho que ama. Se não é castigo, Deus não ama. O pai que não corrige, não ama. Baseado nessa linha, nós percebemos, por exemplo, o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio. Nós percebemos depois a guerra dos Macabeus, nós vemos a história de Hitler e mais um montão de coisas que aconteceu ao longo da história. Baseado nisso tudo, você acha que essa pandemia, em meio a tudo que nós ouvimos, por exemplo, eu ouço pessoas dizendo que é a mão de Deus sobre o Brasil, mas no sentido pejorativo, de que Deus está corrigindo o povo, ou você acha que isso é um ato de amor? É como aquele pai que pega o filho e diz, senta aqui rapaz, eu amo você. Ou você para de andar com esse tipo de gente, ou você vai quebrar a cara, mas bota no colo, faz um carinho e diz, eu estou fazendo isso aqui por amor. Qual é a sua perspectiva a respeito disso, sobre a pandemia? É um castigo de Deus, como o sentido pejorativo, Deus quebrando os altares, como muita gente está pregando, ou você acha que isso é um ato de amor? Deus está sentando seus filhos dizendo, espera aí gente, tem que dar um tempo, não é do jeito que vocês estão querendo, eu estou reorganizando a casa, eu estou ajeitando as coisas, eu estou trazendo um tempo novo. Qual é a sua perspectiva a respeito da pandemia e da ação de Deus em tempos como hoje? Eu entendo até que transborda a questão da igreja. A sociedade, de maneira geral, ela se viu muito fragilizada. É uma sociedade, o homem se viu frágil, no auge da sua força, daquilo que o homem constrói como visão de si mesmo, um homem forte, capaz, que pode fazer o que quer, é lembrado da sua fragilidade. Deus nos dando oportunidade de olhar para nós e ver quão frágeis nós somos. Do ponto de vista da igreja, eu creio que seja absoluto amor de Deus. Amor de Deus, porque, entenda bem, eu tenho uma história de um amigo meu,
de uma das suas filhas que sofreu um acidente e ela afundou os dentes da frente. E ela precisou ir para o dentista. E no consultório do dentista, eles precisaram dar a ela anestesia, mas que não pegava muito bem, e puxar os dentes para tentar colocar minimamente no lugar. Essa menina, na época, passando da fase da infância para a adolescência, olhava para os olhos do pai e dizia assim: pai, se você me ama, me tira daqui, não me deixa passar por isso. Mas foi o amor do pai por ela que segurou ela na cadeira do dentista para que o dentista pudesse trabalhar a sua vida, trabalhar aquela dor. Eu creio no amor de Deus, que trabalha e vai usar todos os elementos possíveis e necessários para trazer a sua igreja para o caminho que ele tem. Porque o problema não é nem só, Manuel, estar no caminho, mas é estar também na direção certa. Um outro amigo meu fez uma figura, construiu uma figura muito interessante, e eu quero repartir com você aqui, e com os queridos que estão nos assistindo. A gente muitas vezes supervaloriza o estar no caminho, mas não presta atenção na direção. É como alguém que coloca um carro, por exemplo, vou dizer, um carro que seja razoável, uma Ferrari, coloca o melhor combustível e contrata o melhor piloto disponível. E ele está em Resende, e ele está na Dutra. E ele fala assim: eu quero que você chegue em São Paulo o mais rápido que você puder. Só que alguém dá uma bobeira na hora da instrução, e ele, ao invés de virar o carro para a direção de São Paulo, ele está na Dutra, e ele vira o carro na direção do Rio de Janeiro. Quanto mais ele acelerar, quanto mais o carro for bom, quanto mais o combustível provocar combustão e explosão no motor e fazer esse carro mais forte, mais longe ele estará do destino dele. E eu via, com toda a tristeza, mas com muita realidade, que a igreja estava correndo a passos largos, Sim. mas na direção errada. Sim. Nós estávamos nos transformando em corporações. E aqui não é o tamanho que conta, mas é como as relações elas são, se são significativas ou só são relações de consumo. Tanto o consumo do povo quanto o consumo da liderança. Porque há uma trilogia de um certo filme, eu posso citar aqui, porque é um filme já de comum conhecimento, que é o Matrix. Naquela trilogia acontece uma hecatombe mundial, as máquinas assumem o papel, a estrutura ganha vida própria, e os seres humanos servem apenas como fornecedores de energia vital para a manutenção da estrutura. E é um pouco isso que eu estava vendo acontecer no ambiente da igreja cristã brasileira. As pessoas já não valiam mais por serem pessoas, mas pela produção de energia, ou seja, nós estávamos muito mais atrás de resultado do que frutos. E nessa coisa que parece uma brincadeira, nós estávamos, a meu juízo, nos afastando daquilo que Deus deseja para a sua igreja, para a sua noiva, nesse sentido. Ou seja, é possível então dizermos que é totalmente... Deixa eu mudar a expressão. É possível alguém estar fazendo a coisa certa com a motivação errada? Seria mais ou menos isso. Eu estou fazendo a coisa certa, mas a motivação é errada. E aí, ainda eu posso dizer a você o seguinte: as pessoas estavam mais preocupadas nas coisas que dão certo do que nas coisas certas. É verdade. As pessoas, o que está dando certo? Era a pergunta da moda. O que está dando certo na sua igreja? Porque eu quero copiar você para poder conseguir o seu resultado. Fórmulas, né? Quero fórmulas, quero métodos para atingimento de resultados. Quando, na verdade, a gente precisa entender que para cada um Deus deu alguma coisa. Sim. É como a parábola dos talentos. Sim. 1, 2, 5. E no final das contas, o que cantava era a fidelidade com que se tratava a questão, e não o resultado em si. Então, baseado nessa primeira etapa do que acabamos de dizer, pastor, olhando para aquela câmera, as pessoas que estão em casa, você então pode afirmar para eles que isso é muito mais um ato de amor de Deus, voltando no princípio da conversa, do que necessariamente uma correção pejorativa. É um ato de amor para a humanidade, não apenas para a igreja. É isso que você pensa? É isso que eu penso. É um ato de amor por nós, amor pela humanidade, um Deus que ama, como diz Paulo,
um Deus que é único e Pai de todos, e que nos corrige por amor, como um pai. Um pai que pega o seu filho para discipliná-lo e o ama profundamente, a ponto de dizer para esse filho: não faça isso, não vá por esse caminho, e corrigir esse filho, e se precisar até dar umas varadas nas suas pernas. Muito boa, e nós vamos agora partir então para a última pergunta. Eu acho que essa é bastante interessante para todos os empresários que estão em casa, autônomos, e até mesmo os profissionais, as pessoas que trabalham empregados, porque acabou virando um efeito dominó. Começa a cair uma aqui, vai caindo, e nós percebemos que as pessoas, pastor, de alguma forma estão tomadas por medo, e é natural que isso esteja acontecendo, no meio de uma confusão que está esse país. Alguém diz abre, o outro diz fecha, e está esse negócio todo. Eu não quero entrar nesse mérito agora sobre o desrespeito pelo ser humano, não quero entrar nisso. Quero apenas dizer o seguinte: como tem sido para você, que você é pastor de igreja como eu, e tem pessoas na sua igreja, autônomos, empresários, profissionais liberais, pessoas que ficaram desempregadas, como você acha que vai ser esse pós-pandemia? Qual é a palavra que você teria para os irmãos agora, irmãos e também não evangélicos, que também são irmãos nossos em Cristo, mas que estão com esse medo do que vai ser o amanhã, lojas se fechando? Você acha que essa é a hora de se reinventar? Essa é a hora de se reorganizar? É a hora de fazer projetos, de sonhar, de não perder a visão do que de fato nós queremos para o futuro? É possível projetar mesmo em meio a essa crise? É possível sonharmos mesmo com essa catástrofe que o mundo vem vivendo? É possível isso? Como sobreviver como empresário, como autônomo, como empregado, nesse momento tão difícil de pandemia? Em primeiro lugar, Manuel, eu creio o seguinte, que nós precisamos tranquilizar o nosso coração no controle que Deus tem sobre todas as coisas. Em segundo lugar, é que eu creio que aqueles que são Igreja de Jesus formam de fato uma família. E eu tenho certeza, eu vou afirmar aqui com toda certeza, eu duvido que você deixe um dos seus irmãos nossos, mas que congregam aqui com você, morrer de fome. Não. Eu duvido. Porque eles não são simplesmente membros da igreja, eles são a sua família. Exato. Então, esse é o tempo de reforçar vínculos, de estruturar vínculos, entender que, claro, podem aparecer aproveitadores, mas a igreja vai se mover para ajudar as pessoas, para fortalecer as pessoas e para tirá-las desta condição de penúria, miséria, que pode se abater. É uma verdade, nós temos pessoas que são de uma situação crítica, não do ponto de vista da enfermidade, mas do ponto de vista da economia. Isso é uma verdade. Nós vamos precisar suportar, e suportar de maneira muito, muito poderosa, do tipo assim, eu tenho meu irmão ali, o meu irmão não tem o que comer, eu tenho 2 pacotes de macarrão, um desses pacotes vai para o meu irmão. E como é que vai ser depois? Deus vai prover a sua igreja e Deus outro irmão vai dividir um pacote comigo. Vamos dividir, nós vamos fazer isso. Agora, você perguntou do ponto de vista do empreendimento. Eu acho que esse é um tempo em que o empreendedorismo vai precisar deslanchar no ambiente da sociedade. As pessoas vão precisar se redescobrir, porque nós estamos naquilo que a administração moderna vai chamar de quebra de paradigma. Na quebra de paradigma, tudo volta a estaca zero, e todos podem recomeçar. E a partir dali, todos têm o mesmo impulso, a mesma realidade. Alguns com mais recursos, outros com menos recursos, mas podem fazer coisas diferentes. Sim. E apresentar, e eu acho que esse é o momento que a igreja deveria orar muito por criatividade. E assumir um papel criativo na sociedade, de apresentar novas possibilidades. Não ficar simplesmente dependendo de um emprego, mas empreender de alguma forma para que eu consiga sustento. E eu tenho uma convicção muito grande que vai haver um tempo de grande crescimento de criatividade no nosso meio. As pessoas vão aprender a transformar as coisas e a partir dali, de uma nova perspectiva até mesmo de internet, canais vão se abrir, as pessoas vão começar a se perceber. Alguém que recebia salário
vai começar a ver que ela pode, além do salário, ela pode fazer alguma outra coisa e empreender em várias direções. Mas dentro do ponto de vista, acho que geológico, esse Big Bang que aconteceu no mundo, essa explosão, eu acho que deslanchou a era digital como nunca. As pessoas foram obrigadas a migrarem, mesmo aqueles mais resistentes a essa moda, esse modismo, tiveram que fazer isso. E com isso também houve descobertas. Por exemplo, o cara que tinha 30 funcionários, ele percebeu que no mundo digital ele consegue funcionar com 3. Concorda comigo? Concordo. E quando a pandemia passar, ele provavelmente entendeu que ele não precisa mais de 27. Agora ele precisa de 13, vai resolver o mesmo problema, porque ele teve que se modernizar. Com isso, você não acha que o aumento do desemprego também vai crescer muito? Como as pessoas que... Aí, pastor, eu vou concluir a minha linha de raciocínio para você me dar a tua resposta. Aí nós vamos perceber o seguinte: você não acha que a crise, seja ela pandemia ou outras que já vivemos, ela apenas vem para revelar quem é competente, revelar quem está preparado para o mercado, seja empregado ou seja empreendedor, não importa quem seja, mas agora vai ser um momento em que os que estiverem preparados sobreviverão melhor a essa situação toda, que na verdade muitas pessoas se apoiarão numa muleta, dizendo, não, mas é por causa da pandemia, a pandemia acabou, mas deixou um desemprego, a pandemia acabou, mas olha como eu fiquei. Você não acha que as pessoas vão se aproveitar disso? Enfim, quem consegue sobreviver a esse mercado? Quem transicionar melhor e entender que o desemprego é uma realidade, mas o trabalho e emprego são coisas distintas. Sim, sim. Pode não haver emprego, mas sempre haverá trabalho para alguém criativo. Interessante. Sempre vai haver uma oportunidade diferente. A gente cansa de ver gente fazendo coisas diferentes e fala assim, meu Deus, como é que ela pôde? Criatividade, disciplina e esforço. No sentido transpiração. Thomas Edison já dizia que o sucesso dele devia ser 10%, eu não lembro os percentuais, mas foi 10% a inspiração e 90% a transpiração. Sim. Eu creio que, de verdade, esse é um tempo em que as pessoas precisarão romper com uma ideia radical de encontrar um lugar para ter a sua carteira de trabalho assinada, porque o mundo já estava mudando já há alguns anos. Essa realidade já vem mudando, não agora, ela se potencializou agora com o vírus, mas essa realidade no mundo todo de desemprego já vem acontecendo ao longo de muitos anos. O que nós vamos precisar como sociedade é rever essa nossa maneira de fazer as coisas. E aqui eu quero dar uma palavra com muito cuidado para não criar suscetibilidades, mas no Brasil as pessoas vivem muito uma sensação de paternalismo estatal. O que eu posso ganhar? O que eu vou ganhar do Estado? O que o Estado vai me dar? E a gente ainda acha que o fundo de garantia é alguma coisa que estão me dando. A gente ainda acha que algumas coisas estão me dando, escola pública estão me dando. Ainda acha que hospital público estão me dando, quando na verdade tudo vem de nós mesmos, do nosso trabalho, do pagamento de impostos. O Estado não nos dá nada, ele só reparte para que a ideia que fosse uma repartição mais adequada e mais ajustada. E nós acabamos por nos construir como sociedade a partir de uma ideia em que, de fato, nós dependemos do Estado, e nós não dependemos. Parte dos brasileiros sonha em ir embora daqui para um país de primeiro mundo. Eu vou citar os Estados Unidos. Sim, sim. Aí você vai aos Estados Unidos e conhece lá e vê vários brasileiros lá, que estão felizes, realizados e construindo a sua vida, mas não têm direitos trabalhistas. E aqui a gente fica brigando por algumas coisas como se elas fossem essenciais, quando na verdade a gente precisa ter só a oportunidade de trabalhar e arregaçar as mangas. Eu não estou contra os direitos, mas eu acho que nesse momento, a gente precisa encontrar esforços dentro de nós mesmos e planejar a nossa vida,
planejar nossa aposentadoria, e eu estou falando para uma galera muito jovem aqui, Sim. que não pode ficar dependendo exclusivamente da aposentadoria do governo. Eu preciso planejar o meu futuro nesse sentido e construir a minha vida de maneira a que eu não seja dependente de governo A, B ou C, mas que eu assuma a minha vida e rompa com esse sentimento de paternalismo que a gente vê tão fortemente no Brasil. Você acha que, de alguma forma, o nosso governo, de uma forma geral, estou generalizando, ele está cometendo aquele erro de dar o peixe ao invés de ensinar a pescar? Isso é da história do Brasil. A nossa história sempre foi assim. É um sistema meio que marionete, então eu controlo. Né, e dando a sensação de que a pessoa está tendo algum lucro, e na verdade não tem lucro nenhum. Alguma vantagem. Ela está perdendo e não está nem percebendo. Por exemplo, tem gente achando que o governo está dando R$600 para as pessoas. Sim, sim. O governo não está dando nada, porque esse dinheiro vem de onde? Mas isso vem desde a época do Dom Pedro. Do erário público, ou seja, é dinheiro público, não é dinheiro do governo, é dinheiro das pessoas. É o nosso dinheiro que foi ajuntado pelo governo. Verdade. Pessoal, vocês, por favor, peguem esses conselhos. O pastor César, como eu disse, além de ser um amigo querido, ele é um homem muito experiente, viaja muitas vezes até para os Estados Unidos mesmo, é comum para ele, está muito para lá, e foi executivo de uma grande empresa, acho que por 15 anos, pastor? No contexto todo foram 15 anos aproximadamente trabalhando, 15 anos. Trabalhava com a área se não me engano, de livros também, você comentou? Editora, a área que eu chamaria assim, a ponte entre o contábil e o financeiro. Sim. Então tem uma experiência muito grande, além de tudo, experiência com Deus, ministerial. Agora, biblicamente falando, pastor, no reino do Espírito, qual é o conselho que você tem para quem está em casa, empresário, autônomo, enfim, qual o segredo deles conseguirem transicionar de uma forma menos complicada, menos pesada, ou viver melhor? Biblicamente falando, qual é o conselho que você dá para eles? Bem, eu diria que nós estamos tendo a oportunidade de rever os nossos modelos, como eu estava vivendo. Nós, como sociedade, estávamos vivendo uma correria enlouquecida. Eu acho que é tempo de valorizar mais a vida do que as coisas. Eu li uma frase uma vez no aeroporto que dizia assim: a morte não é a única coisa que pode acabar com a vida. Há muita gente que, embora não morra, não vive. E essa sensação precisa ser agora um momento de retomada da vida, não da existência, mas da vida. Viver com qualidade. Jesus nos orientou a fazer coisas que só quem diminui a velocidade consegue viver. Ele diz: observem as aves dos céus e observem as flores do campo. A gente não pode fazer isso correndo. Tem que prestar atenção. Prestar atenção na vida, no que é importante, no que é essencial. Há empresários que no final da sua vida vão ficar frustrados porque não viram seus filhos crescerem. O que é mais importante? Ver a vida de seu filho ou juntar dinheiro? Então a gente precisa estar tendo uma oportunidade. E eu quero, usando as palavras de Jesus, quando Jesus está orientando para aquilo que se podia chamar de entendimento escatológico, quando os seus discípulos começam a perguntar sobre... viam o templo e achando tudo lindo. E Jesus fala assim: não ficará pedra sobre pedra. Jesus faz um discurso escatológico ali, que abrangia aquele momento, logo subsequentemente e depois todos os tempos conjuntamente. Jesus disse uma coisa que é muito importante: no tempo da dificuldade, será para vocês um tempo de oportunidade. As dificuldades, elas fornecem para nós oportunidades. Então eu creio que os empresários, os empregados, as pessoas, de maneira geral, precisam entender que é um tempo da gente pensar em oportunidade. Que oportunidades nós estamos tendo? Em segundo lugar, Pedro vai nos orientar na sua segunda carta, no capítulo 3, quando também Pedro começa a dizer sobre o final dos tempos, e sobre os sinais, sobre as coisas todas, ele aponta: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas nós devemos ser durante esse tempo? Então, mais importante do que qualquer outra coisa é a ética que deve nos nortear a vida. Então, meu irmão, minha irmã, vocês que estão nos assistindo aqui, o meu desejo sincero é que cada um de nós entenda que há uma maneira
bíblica, poderosa, cristã, efetiva, de vivermos a nossa vida, aproveitando as oportunidades e vivendo com qualidade e ética, esse tempo de tanta dificuldade. Então é isso que eu acho que nós precisamos entender nesse tempo todo. Eu acho que nesse tempo de uma vida tão acelerada, imediatismo, consumismo, mais do que nunca, o pastor César disse muito bem, Deus demonstrou que Ele tem o controle de tudo. O mundo teve que parar. Você que é empresário, que não conseguia parar 10 minutos em casa, está vivendo uma quarentena. Não teve para onde correr. Então, para mim, mais importante que a pressa por chegar ao destino é curtir a viagem. É cada momento dessa viagem você viver essa viagem. Não é apenas passar a viagem inteira dormindo para que a viagem seja mais rápida, mas olhar as plantas, olhar as florestas, conversar, viver aquele momento, fazer da viagem algo que valeu a pena. Isso é a vida, é parando para brincar com os filhos, é dando um beijo na esposa, é dizendo eu te amo para quem de fato devemos dizer, é dando um abraço, é mandando uma mensagem para um amigo, enfim, é viver a vida de forma mais excelente, com mais amor, com mais intensidade no que de fato devemos gastar energia. Eu acho que gastamos energia demais em coisas que hoje está nos provando que não valeu tanto a pena assim. Muita gente teve que parar, muita gente teve que frear, pessoas estão fechando lojas, mandando funcionários embora, pessoas estão desesperadas, e gente, pensa, teve que acontecer um stop mundial para que viéssemos a perceber que Deus é que tem o controle de todas as coisas. Para finalizar esse programa de hoje, eu quero pedir ainda que o pastor César deixe uma palavra que venha do coração dele, do coração de Deus principalmente, para você como um conselho objetivo, pastor, uma palavra a todos que estão em casa agora, para que nós possamos terminar, e as suas considerações finais. Bem, gente, nós passamos muito tempo estabelecendo algumas coisas para o nosso coração, que nós dizemos o seguinte: eu quero chegar lá, sem nem saber que lá era esse, sem nem dimensionar isso, e não vivendo exatamente o aqui e o agora, num sentido da experimentação da vida, desse lugar maravilhoso que é viver a vida com as pessoas que são importantes para nós. Então, valorize aquilo que é mais importante para você, troque o que é urgente por aquilo que é importante de fato, reavalie isso na sua vida, reconduza a sua vida para aquilo que de fato faz sentido. No afã de chegar num lá que a gente nem sabe onde é, a gente deixa de viver coisas tão extraordinárias do hoje que Deus nos dá. Jesus disse, basta cada dia seu mal. Não vamos ficar tentando, eu não sou contra planejamento, pelo contrário, eu sou uma pessoa voltada para planejamento também, mas eu acho que a gente tem que abrir mão da preocupação. Não se preocupe, não andem ansiosos com coisa alguma, mas entendam e vivam o hoje como sendo um presente de Deus para a sua vida, para a sua família, para a construção daquilo que Deus tem para nós. Deus abençoe você. Queria te agradecer, Manuel, pelos convites para tomar esse café aqui. E hoje xícara nova, olha aqui, dá para mostrar aqui a xícara nova? Isso aqui é igual aquele olha programa aqui, que a gente leva a xícara embora? Não, aqui não, aqui você deixa a xícara no programa. Ah, puxa vida. Essa aqui eu ganhei hoje. Tinha uma esperança. Xícara bacana, olha aqui, xícara café com o pastor Manuel de Matos. Olha, a gente tá igual o Jô Soares, meu amigo. Aqui o Jô vai ficar para trás. O gordo tá aqui. Já tem o gordo. Amém. Gente, bom, pastor, termina, desculpa. Não, já terminei, foi uma alegria, um prazer para mim estar com você. Nós temos desfrutado dessa jornada juntos como amigos, separados por conta das nossas atribuições, mas sempre podendo estar juntos. Mas queria deixar um abraço para a igreja aqui, os irmãos que eu amo tanto aqui, do Brasil para Cristo aqui de Jardim Olimpo, pessoas muito importantes, caras, pessoas especiais. Um abraço para todos que estão conosco na internet, e que Deus abençoe a nossa vida e que a gente saia disso melhor. Vai passar, mas se nós vamos ser melhores ou piores vai depender das atitudes que nós vamos tomar. Que bom. Eu também termino dizendo para você o que eu lembrei de um fato importante agora sobre felicidade. Outro dia eu postei que quem vive buscando a felicidade pode entrar num estado de insanidade. Por que eu disse isso?
Eu me lembro que quando eu não tinha uma bicicleta, o meu sonho era ter uma bicicleta. E eu achava que eu ia ser muito mais feliz quando eu tivesse uma bicicleta. Então eu ganhei uma monareta. Depois da monareta, com 18 anos, pouco mais de 18 anos, eu ganhei uma bicicleta de marcha. E para mim era tudo aquela bicicleta. Mas eu comecei a sonhar em ter um carro. E eu dizia, o dia que eu tiver um carro, eu vou ser um cara muito feliz dentro dele. E aí eu ganhei um Gol. Comprei um Golzinho vermelho, era antigo, não tinha ar, era muito ruinzinho, mas era a minha alegria, sabe, a minha felicidade. E um dia eu entrei num carro que tinha ar-condicionado e tinha vidro elétrico, e eu disse, cara, eu vou ser muito mais feliz o dia que eu tiver um carro com ar-condicionado e tiver vidro elétrico. E aí eu tive um carro que tinha ar e vidro elétrico, e um dia eu entrei num carro que tinha computador de bordo, e eu falei, esse é o carro que eu quero para a minha vida. Eu espero que você não entre no disco voador. E eu nessa busca, achando que aquilo poderia nos fazer melhor, nos fazer feliz, eu descobri que na verdade a felicidade você vive com o que você tem. Quando você respeita e valoriza aquilo que Deus te dá hoje, é possível você ser mais feliz. Então pare de viver buscando, por favor, entenda, não estou dizendo para você parar no tempo, mas não buscando alguma coisa para ser feliz. Seja feliz com o que você já tem, porque as demais coisas serão inevitáveis na vida daqueles que trabalham, labutam, acordam cedo, porque o que caiu do céu foi o Satanás. Fora isso, meu irmão, nada cai do céu, é trabalho, é esforço, é dedicação, nada é simples. E acredite, o que você tem que fazer, vai ter que ser você mesmo, porque Deus não vai fazer por você o que as suas mãos devem fazer, tá bom? Ele já te deu capacidade para isso. Nós chegamos ao final desse programa hoje muito feliz, muito grato a Deus pela vida do pastor César, que muito contribuiu nessa noite. Espero que você tenha sido profundamente abençoado, enriquecido em conhecimento, e que também mande o link do programa para muitos amigos seus, e seja um canal, um agente de Deus nessa terra, abençoando outras vidas, em nome de Jesus. Nós queremos orar pelo término, e vou pedir ao querido Mateus Pereira, que vai terminar adorando ao Senhor com mais uma canção. Quero pedir ao pastor César que faça essa oração, e agradeça a Deus por esse programa, e abençoe a sua vida que está em casa também. Nós te bendizemos, Senhor, por esse canal de comunicação que chega na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, e traz paz, esperança, alegria, renovação. Nós pedimos que a tua bênção seja com todos nós, que o Senhor esteja cuidando dos profissionais da área de saúde, de segurança, de limpeza urbana, todas as pessoas que desenvolvem serviços essenciais nesse tempo, que a sua mão esteja estendida sobre a vida de cada um de nós, guardando a nossa vida, nos livrando, mas sempre nos conduzindo pelo seu propósito eterno. Que o Senhor nos capacite para passar por esse tempo, e a gente saia desse tempo, desse vale sombrio, confiando ainda mais no Senhor. Que o Senhor nos abençoe, guarde o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Assim para vocês, sempre. Tem dias que o silêncio de Deus é a melhor resposta. Não corremos no tempo, mas esperamos Ele nos tratar. É bem melhor assim. Tem dias que não temos palavras, lágrimas já não temos, choro já acabou, pois a noite passada já levou. Eu sei, você já passou por isso, mas entenda, é uma fase e vai passar. Parece estarmos sozinhos, mas em todo tempo ao nosso lado o Senhor está dizendo: filho meu, espere mais um pouco, essa fase vai passar. Só cuidando de tudo, espere mais um pouco,
estou cuidando de tudo. Sorria para mim. Sou o teu Deus, nunca te deixei.